Face. Tira, coloca aqui, aqui. Mas aqui ele não sai. Pessoal, boa noite, todo mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, prazer estar aqui com vocês. Nós aí atrasamos alguns minutinhos, mas foi só por uns ajustes que a gente estava fazendo aqui, a gente já estava num bate-papo muito bacana, muito abençoado aqui, eu tenho certeza que será um momento também que vai abençoar muito a sua vida aí. Tá bom? Então, se você já entrou aí, já compartilha, multiplica esse link. Nós temos coisas de Deus para falar com você. Tenho certeza que nessa noite a sua vida, a sua casa vai ser edificada de alguma maneira, né? Então, eu quero que você fique à vontade. Queria que você recebesse aí na sua casa aí o que temos vivido, o que temos orado, buscado de Deus. E nessa noite nós estamos aqui para fazer esse bate-papo juntos aqui. Tá bom? Quero que você se sinta à vontade. A gente quer fazer um momento muito interativo, os convidados com você, então você pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu alô, a gente vai se interagir muito nessa 1 hora, um pouco menos ou um pouco mais disso aí, nós vamos colocar nas mãos do Espírito Santo, tá bom? Então você fique na liberdade. Bom, para quem não me conhece, sou o Serginho, do Nossa Adoração, estou com 2 convidados maravilhosos aqui, quero que você aí que ainda não conhece, por algum acaso não conhece algum deles, nessa noite você vai ter o prazer de conhecer um pouco mais. Bom, quero começar então pela Rosângela, nossa missionária, psicóloga, amiga, irmã. Rosângela, fala um pouco de você, se apresenta aí nessa noite para quem porventura não te conheça. Olá, Sérgio, boa noite a todos, a doce paz de Cristo Jesus, é um prazer imenso estar aqui nesse projeto da Nossa Adoração. Já acompanho Nossa Adoração há algum tempo, tenho uma afinidade muito grande, oro e sempre abençoo esse trabalho. E hoje nós estamos aqui para falar sobre assuntos muito importantes, interessantes. E vai ser um prazer imenso poder falar um pouco sobre os assuntos que estarão em pauta. Vai ser assim, muito prazeroso ter você conosco, poder ter vocês conosco aqui nessa noite e podermos, né, Sérgio, conversar sobre assuntos que às vezes você não teve oportunidade de saber, que você de repente tem dúvida. Então aqui vai ser o seu espaço para poder falar um pouco disso. Verdade. Prazer imenso, obrigada. Prazer todo meu, Rosa. Vai ser uma benção a gente bater um papo. Estou com o Cris também aqui, que é uma benção. Eu quero te agradecer publicamente, Cris, já te falei disso. É um prazer estar com você aqui pessoalmente. O Cris, na verdade, ele já está nos abençoando já há um tempo. O projeto Start, que é aqui da 4ª Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de Contagem, que é firmado pelos adolescentes e os jovens, pela nossa liderança, tem um projeto e o Cris é um dos abençoadores. Essa pandemia tentou, às vezes, segurar o que nós temos de Deus, mas Deus, ele entrou com um propósito, um movimento, e o Cris está aqui, fisicamente, presencialmente, para nos abençoar. Cris, porventura alguém não te conheça, fala um pouco de você aí, nos abençoe. Boa noite, paz. Hoje é uma honra para mim, como pastor, queria saudar a todos vocês com a paz do Senhor e dizer para que hoje nós vamos falar coisas interessantes. Coisas tais como, está todo mundo falando do novo coronavírus, está todo mundo desesperado com a pandemia. Deixa eu te contar uma coisa, nada disso é novo. Se você ler a Bíblia lá, começa em Êxodo, você vai ver que as pragas, as pestes começaram já, mas as casas seladas não foram atacadas. Já tem um tempo, né? Olha, e se você não sabe, para você que está desavisado, é 2.000 anos, 2.700 anos antes de Cristo. E aí, eu quero te falar uma coisa. Para você também que está um pouco desavisado, eu costumo dizer na minha igreja, quando eu vou pregar, eu falo assim: amados, o Deus que eu conheço, ele me disse que eu sou transmissor de bênção. E não transmissor de vírus. Eu não posso, eu recebo o que vem do alto e passo o que vem do alto para as pessoas. Eu não recebo maldição do mundo para passar para ninguém. Olha só, isso que o Cris falou é tão importante. Rosângela, eu estava lendo uma coisa, meditando em algo. Pessoal, não sei se vocês sabem,
A Rosângela é uma das nossas líderes aqui na igreja, é uma das nossas pastoras que nos orienta, nos auxilia, e a sua formação é na área da psicologia. Eu queria ouvi-la à luz da Bíblia sobre algo que você conhece, que o Cris já deu um adendo muito importante. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Olha que interessante, Cris, eu não sei se vocês já pararam para pensar, pessoal. Esse trecho da Bíblia são três capítulos, que o grande sermão de Jesus, ele começa no capítulo 5 todo, o 6 todo e o 7 todo. São palavras de Jesus. Mas o meio, olha o que Jesus fala no meio. No meio desse sermão, Jesus fala o seguinte, no meio, gente, versículo 25. Por isso vos digo, Jesus falando, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto à vez de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a vida do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhais para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Olha só, Rosângela, por mais que nós sejamos cristãos, nós entendemos, somos crentes no Senhor, reconhecemos essa palavra, mas em algum momento a igreja, Cristo, porque talvez nós olhamos para nós, sabe, Rosa, e achamos que estamos firmes, mas quanto igreja nós olhamos e às vezes não nos apegamos nessa palavra. O que você acha, Rosângela, que nós podemos fazer um paralelo tanto entre esse trecho que Mateus nos relata desse sermão, quanto o que o estudo nos diz sobre a ansiedade, porque aqui fala exatamente o que Cristo disse. Porque não foi o próprio Jesus que disse, e também Paulo repetiu em Coríntios, olha, na noite que Jesus foi traído, eu recebi, e por isso eu dou, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e ele deu graça e disse, ó, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão celebrando. Nós sabemos disso, Rosângela, mas o que a vida acadêmica diz, o que a vida acadêmica diz à luz da Bíblia? Por que nós, mesmo tendo essa palavra, depois eu quero falar até de Pedro também, o que a vida acadêmica nos diz à luz da Bíblia? Por que ficamos tão ansiosos? Sérgio, a ansiedade é um mal que atinge a humanidade, né? É difícil dizer. E eu fico tão feliz quando o Sérgio vai dizer sobre isso, que gente, cristão também adoece. Cristão é ser humano. Nós não somos super deuses, porque senão nós não estaríamos aqui. E eu fico tão feliz, Sérgio, que a igreja da atualidade abriu os olhos para isso, não é verdade, pastor? Nós não somos super deuses e nós adoecemos. Assim como nós temos uma dor de cabeça, assim como nós temos uma dor de dente, a ansiedade também vem. E não foi por acaso que Jesus disse isso. Não andeis ansiosos ou cuidadosos. Várias reportagens, quando iniciou a pandemia, mostravam supermercados cheios, pessoas enchendo seus carrinhos, ou seja, demonstrando para nós um certo nível, um certo grau de ansiedade. Bem, todos nós somos ansiosos, não tem como dizer. A questão é que uns conseguem ter um certo equilíbrio e o outro consegue equilibrar mais. Existem aqueles, Sérgio, que em determinado momento vão sim precisar de medicações. E hoje também, além da questão medicamentosa, nós temos também o atendimento terapêutico. Mas eu sempre gosto de ressaltar, e como eu estou no espaço cristão, gostaria também de deixar em foco a pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos sempre de buscar a Cristo, que é o nosso alvo. Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas se porventura, em algum momento, nós percebermos que a ansiedade está demais, nós precisamos nos cuidar. E esses dias, Sérgio, eu gosto muito do escritor Augusto Cury, não sei se vocês já leram, né? Muito. Existem algumas pessoas que têm as suas ideias sobre Augusto Cury, mas ele fala muitas coisas, ele é um autor muito lido no mundo, então não tem como citar. E ele vai comentar sobre a gestão das emoções, ele vai citar sobre 10 técnicas, como nós podemos evitar a questão da ansiedade nesse período de coronavírus. E a última técnica que ele vai dizer é justamente sobre essa questão, por não sofrer por antecipação. Bem, quando essa situação de pandemia chegou, é inevitável dizer, todos nós tivemos medo. Era como se ondas gigantescas viessem sobre nós. É difícil dizermos, não, eu estava tranquila, eu ouvi dizer e eu fiquei tranquila. Não, tivemos medo. E graças a Deus por ter medo. Medo é uma função básica do ser humano que
que graças a Deus nós temos. Pensa bem, se o leão vier até você e você não vir. Então Deus nos preparou perfeitamente para que nós pudéssemos lidar com todas essas questões. Então, Sérgio, o que fazer quando essa emoção, ela me tira da minha rotina diária, ela me faz quebrar as minhas funções diárias? O que fazer? Bem, se é algo que vai tirar você da sua rotina, o pastor deve lidar muito com isso, né, pastor? Também me diz da sua formação. Mas o que fazer se essa ansiedade está me tirando da minha rotina, me faz perder noite de sono, me faz chorar assim copiosamente, me faz roer unhas, me faz perder noite de sono, né? Infelizmente a nossa sociedade também é uma sociedade que dorme muito em outros momentos, né? Nós também podemos falar sobre essa pauta. Mas se você está dentro desses quadros, você precisa realmente de tratamento. Você precisa falar sobre essas questões que estão te gerando uma ansiedade, que estão te gerando uma angústia. Bem, isso é errado eu falar sobre os meus medos? Não, você precisa falar. Assim como uma criança precisa de chorar, expressar aquilo que ela está sentindo. E o adulto também, né? Gente, nós somos criados numa cultura que às vezes, certo dia eu vi um pai dizer para uma criança: você não pode chorar, porque você não é homem. Não, a criança tem que chorar. Nós precisamos chorar. Choro é válvula de escape. E nós precisamos ser reais conosco mesmo. Não é verdade? Porque às vezes nós não somos reais com aquilo que nós estamos sentindo. Eu estou ansioso, eu estou passando por uma situação de pandemia, e isso é real. Se você está dentro de um quadro em que essa situação afeta a sua rotina, você realmente vai precisar de tratamentos, além desse que nós estamos dizendo, que é o tratamento espiritual. Espiritual. É porque eu creio, Cris e Rosângela, que Deus, Ele nos moldou com a nossa natureza humana, como você diz, para que nela a glória dele fosse aperfeiçoada. Sim. Olha só, Cris, eu quero passar essa bola para você, é o seguinte: eu também quero mandar um alô para a Jane, para o Ronan, para a Camila, Fabrícia, Jane, a Bela e o Paulo, que nos ajudam aqui nos bastidores, o Rod, o Léo, o Salatiel. Obrigado mesmo, gente, por tudo. Pessoal, todo mundo, a Fran, beijo, Fran. Pessoal, se vocês quiserem participar, a gente gostaria que vocês participassem, manda seus comentários. O Rod está nos ajudando ali nos bastidores. Manda seu comentário, participa com a gente. Às vezes você quer falar alguma coisa com a Rosângela, vai aparecer aí para você na tela aí um número de WhatsApp. Manda um WhatsApp para a gente, às vezes é alguma coisa que você não quer externar nos comentários, mas manda aí. Minha irmã Rose de Lambari, Deus te abençoe grandemente. A você, a todo mundo aí, Pastor Silva, a Thelma, Presbítero Carlos, todo mundo aí do sul de Minas aí. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês grandemente. A minha mãe, um beijo, Edmilson. Mas, Cris, eu estava falando o seguinte, sobre essa questão das emoções, e a Rosângela entrou numa situação que eu creio que você viveu, e eu também vivi, que nós, quando gerados da infância para cima, crescemos em ambiente de periferia, e o pessoal do Morro do Papagaio está dando um alô aí, ó, um abraço para todo mundo, deixa um like aí, deixa um joinha aí de todo mundo aí, o Edson, um abraço para você. E nós fomos formados nesse aspecto, Cris, desde, eu acredito que você também, por ver um amadurecimento muito cedo. Eu me lembro que com 10 anos, Rosângela, 8 anos, eu já estava trabalhando, vendendo salgado nas vilas aqui da região, que eu fui criado aqui, sabe, Cris? E é isso que a Rosângela falou. Às vezes fomos formados com essa robustez, essa aspereza, e quando estamos no Evangelho, por algum motivo, também somos levados a pensar, olha, aqui não tem dessas não, eu não adoeço, a resposta de tudo é oração. Eu creio que sim. Eu creio que é, mas eu também creio que é na nossa fraqueza que ele se faz forte. Eu não sei, Cris, se você já se viu em algum momento que, com toda a sua expertise, você é um cara que já sempre esteve na mídia. Eu estava vendo alguns materiais e eu vi um material teu de 2013 na Rede Minas, um cara falando muito bem de você, um cara falando, pô, um cara lá de pé de Goiães. E ele falando, não, cara, eu já estava desistindo lá, mas o projeto do Cris foi lá e me encontrou. Olha só, às vezes nós passando, você, claro, teve muito mais experiências na mídia, e às vezes a gente se vê nessa impotência. Não podemos fazer nada a não ser a fé.
Perceba que nós, Rosângela, às vezes temos aí experiência, expertise de vida, da mídia, ministerial, acadêmica, mas o que de nós que nós já vivemos seria comparado ao que Pedro viveu? Eu falei sobre aquela passagem de Coríntios que Paulo trocava o cálice ali, não é verdade? Paulo estava falando, Pedro trocava o cálice com Cristo, eu troco com a Rosângela, eu troco com Cristo, mas Pedro trocava o cálice com Jesus. E esse cara teve medo. E ali a glória de Deus aperfeiçoou ele. Cris, em algum momento, porque eu sei que você teve muitas vitórias e representa a gente, porque você é um cara que teve um passado e tem uma história humilde até hoje, mas você conseguiu superar uma linha de perspectivas. E hoje você está do outro lado, você é um pastor, você tem uma vida no Evangelho, então você pode fazer essa linha tênue entre a sorte e o propósito de Deus. A gente está vivendo em tempos, como a Rosângela disse, de incerteza. O que você diria, Cris, mediante a tudo que você já viveu até aqui, e essa pandemia? Bem, primeiro eu fiquei muito feliz, depois que eu saí da cadeira universitária, acadêmica, quando eu estava fazendo o curso de Direito, e eu descobri que, quando ela fala que o pai falou para o filho não chorar, aí eu descobri que Jesus chorou, cara. Então, para mim, foi algo que me quebrou todo. Eu posso chorar. Se Jesus chorou, eu posso chorar. E aí, cara... Que reflexão fantástica, hein? Se Jesus... Por que ele choraria, né? Se ele chorou... É o Deus dando exemplos humanos para nós. Aí, quando eu vejo esse período de pandemia, me deu uma alegria quando eu pude perceber que Deus tirou tudo que era entretenimento do ser humano. Porque todos os entretenimentos estavam tomando lugar de Deus. Deus tirou o shopping, Deus tirou o boteco, Deus tirou a balada, Deus tirou até mesmo a igreja que estava virando clubinho. Deus tirou tudo que era entretenimento e pôs o homem dentro de casa. Aí nós vamos lá, quando Jesus fala, vai para o teu quarto e ora. E Deus colocou você e eu dentro de casa, para nós termos intimidade. É uma oportunidade de reconciliação nossa com Deus. Porque a missionária sabe que o primeiro missionário que existiu foi Deus. Quando o homem cai, ele que vai atrás do homem. Deus vai com a missão atrás do homem. E agora Deus está indo com a missão atrás de você e atrás de mim na nossa casa. E eu vou te falar sinceramente, tem muita gente que está arrumando a casa nesses 40 dias. O fique em casa, então, talvez seja para você arrumar. Ô Cris, sabe por quê? Eu penso no que você falou, Rosângela. Só te cortar aqui. Quando Deus manda a gente ficar em casa, você pega a mesma Bíblia que você está lendo, você vai ver que os maiores milagres de Jesus foram dentro de casa. Ele curou a filha de Jairo aonde? Ele ressuscitou Lázaro aonde? Ele foi aonde com Zaqueu? Tudo dentro de casa. Ele foi para dentro de casa. Então, aproveita esses 40 dias e viva os milagres de Deus dentro da sua casa. Gente, o que você está achando disso aí? Compartilha esse link com alguém, aquilo que você acha que precisa ouvir essa palavra. Compartilha com alguém. Escreve aqui pra gente o que você acha. Alexandre, meu primo, mandou aqui, ó, me lembrando da época que eu vendia salgado lá da minha mãe, falando salgado da tia, é verdade. Vendia lá, aí uns 30 e poucos anos atrás. Mas, gente, olha o que o Cris falou agora, sobre ficar em casa. A Bíblia diz que Jesus, ele bate na porta. Ele quer entrar. Ele quer cear. A mesa tem que estar arrumada. A casa tem que estar posta. Você concorda com essa palavra? Você acha que nós temos vivido esses dias? Manda aí nos comentários aí. Ronan, Deus abençoe. Presbítero Ronan, nosso intercessor. A irmã Laodiceia. Carlinhos. Abração, Carlinhos. Grande guitarrista. Pessoal, porque o que o Cristo está trazendo, o que a Rosângela está trazendo, são conflitos que nós vivemos nos dias de hoje. Olha que paralelo interessante que o Cris se colocou para a gente aqui, e um desafio. Será que a gente tem coragem de se posicionar, Rosângela? Quando Adão e Eva caem no jardim, da parte de Deus nada muda. Só da parte... O Senhor vai no mesmo lugar, na mesma hora marcada, Ele está se posicionando ali para a gente. Ele não mudou, aconteceu um problema. Gente, nos dias de pandemia, nós acreditamos, como a Rosângela disse, que essa pandemia é real.
A minha sogra, o meu sogro, a minha cunhada e o meu cunhado, eles moram na Europa. E eles me disseram que eles estão vivendo isso. Ivete, Ruse, Thaís, Leopoldo, estamos orando por vocês. A igreja brasileira está se posicionando aqui em oração, não só pelas suas vidas, mas por toda a Europa. Olha só, eles estão me dizendo que lá é um cenário de medo. Nós também acreditamos, sim, que esse tempo é um cenário de medo. Mas nós estamos preparados, porque isso não é novo para nós. Nós nos posicionamos, primeiro em comportamento, né? Tomamos as nossas medidas de higiene, de saúde, mas em fé. É como o Cris disse. Nós nos colocamos, nos posicionamos no nosso lar, arrumando a nossa casa, centralizando para Ele. E nesses dias arrumar a casa está difícil. Amado, deixa eu te contar posso contar uma experiência minha? Por favor. Amado, eu vou falar sobre arrumar a casa daqui a pouco, com mãe de gêmeos. Segura aí que você vai ser abençoado. Fala, Cris. A minha casa, rapaz, tinha coisa que estava sumida dentro da minha casa que eu fui achar dentro do meu guarda-roupa. Dentro desses 40 dias. Vocês veem como é que estava precisando de arrumar muita coisa. Até tinha coisa perdida lá. Coisa perdida dentro do meu guarda-roupa. E imagina que na sua casa tem coisa aí que você está encontrando dentro da sua casa. E eu falo para você uma coisa interessante. Quando a missionária fala que eles falam que crente não pode ter dor, deixa eu te falar. Jesus deixou um pouquinho da dor na cruz para nós. E eu vou te falar mais. Não adianta nós tomarmos o cálice de Deus e pensarmos em sermos nova criatura. Quando a pessoa chega na igreja, ela passa por uma ressurreição, ela vai viver a vida de Cristo sem passar pela cruz, irmãos. Não existe e nunca vai existir ressurreição sem morte, sem cruz. E na cruz tem dor, na cruz tem sangue. Agora uma coisa é o seguinte, quando ele fala que na Europa está todo mundo com medo, sabe o que está acontecendo? Esse medo é natural. Sabe por que ele está sendo natural? Porque nós estamos vivendo coisas naturais e não coisas sobrenaturais. Quando a gente passa a viver o sobrenatural, a gente vira um Paulo, a gente vira um Pedro, a gente vira um Marcos. Sabiam que iam morrer, mas estavam felizes, porque eles estavam indo encontrar com o Pai. Eles tinham essa certeza. A Laodiceia falou uma coisa muito interessante. Ela disse que esse vírus é real. Mas nós, como luz, como farol, precisamos nos posicionar. E nós temos que fazer isso como igreja cristã brasileira. O que o Cristo está falando sobre tempo em casa, encontrar algumas coisas. Rosângela, tempo em casa. Como é que a gente faz isso com criança? A Rosângela é mãe de gêmeos. Você tem que ver que bênção, Abner e Rebeca, um beijão para vocês. Pastor Adei tá lá monitorando lá, né, a tropa. Eu vi o Abner hoje, já cumprimentei ele. Talvez seja os períodos que os gêmeos estão tendo mais tempo com os outros dois gêmeos, o pai e a mãe. Você está entendendo? Rosângela, lá em casa, Cris, eu tenho a pequenininha, a Cecília de 1 ano e 5 meses, a Isadora de 10 e a Camila. Eu também tenho vivido e encontrado algumas coisas, talvez não materiais, mas eu tenho encontrado algumas coisas em casa também. Rosângela, criança em casa, marido em casa, esse tempo, o que você tem encontrado lá, igual o Cris falou? A administração do tempo familiar agora, tempo né? familiar, pois é. Administração do tempo. E também, né, Sérgio, como ajudar as crianças a controlar essa ansiedade, né? Porque não tem como dizer. Uma rotina foi quebrada, né? No mês de fevereiro, as crianças tinham a sua rotina de acordar, umas já para a escola, outras iam para a escola no período da tarde, podiam brincar com seus coleguinhas, podiam passear na praça, e agora estamos vivendo a quarentena. O pastor disse quarentena, mas nós nem sabemos mais se já é quarentena, né? A extensão do tempo vai muito mais. Mas eu entendo, Sérgio, lá em casa, o que nós temos feito? Nós temos buscado ressignificar esse período dessa angústia, porque existe uma angústia. A minha rotina foi quebrada, e como eu posso fazer para poder ressignificar esse tempo, para que não fique um tempo, como eu posso dizer, sem ter nada o que fazer, um tempo infrutífero, se assim eu posso dizer. Mas o que eu fiz para poder controlar a ansiedade, as emoções da Rebeca e o Abner? Porque tem dia, gente, que é super tranquilo controlar. Mas cuidar de duas crianças, tem dia que eles se pegam, brigam, e é aquela coisa toda. E esses dias eu
pensando em alguma criatividade, né? Nós estamos aqui na igreja culto infantil, e eu pensei, eu acho que pegamos um livro de oficina de negócios, falei assim, vamos fazer então um instrumento musical com materiais recicláveis. E aquilo ali foi uma alegria para ele, Sérgio. Assim, Pega essa dica aí, ó. Pega esse mistério aí. Eu achei interessante, sabe, pastor? Porque existem muitas pessoas que estão muito perdidas nesse momento. Meu irmão, você tem Jesus em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa de, nesse momento, dar o melhor de si para a sua família. É interessante, Sérgio, que as pessoas, elas tinham sempre um dizer, eu não tenho tempo, não é? Não tenho tempo. E o interessante nessa pandemia, que lidando com essa angústia, que também muitas pessoas, nós estamos lidando, é impossível dizer que não existe angústia num período desse. Um período de incerteza, um período de situação inusitada, que nós não sabemos que vai dar, não sabemos para onde, até que tempo vai durar essa pandemia. Mas é interessante, Sérgio, nós entendermos que família, gente, é o maior patrimônio que Deus deixou na terra. Eu sempre gosto de dizer aqui, o Sérgio vai saber, tem uma frase que diz que nenhum sucesso do mundo equivale ao fracasso da família. Então, a sua casa é o seu recôndito, é o seu lugar seguro. A sua casa tem que ser. Então, você precisa pensar em alternativas que você possa recriar de alguma maneira. É claro que nem todos os dias a gente tem as mesmas energias. É claro, eu não tenho todos os dias. Né? Inclusive depois da minha gestação, eu tive uma perda de energia muito grande, literalmente, biologicamente falando. Porém, isso vem se recompondo com o tempo. Mas é um momento que nós temos a oportunidade, sabe? De sondar essa casa, de achar as coisas perdidas, né? E fazer o melhor dentro dessa casa. O que você pode fazer melhor dentro dessa casa? O que você pode lidar melhor dentro dessa casa? Então, seja naquele dia, naquela tarde, foi uma tarde, nós montamos um chocalho, né, com 2 potinhos de iogurte. E a alegria dos meninos, a gente inventando uma canção, criando uma música, quem sabe vai ser o próximo tempo, culto infantil, e nós criando ali canções. Coisas tão simples, né? Eu não preciso o chamado de Jubal na vida das crianças. Agora o que a pastora falou, a missionária falou... Pessoal, aqui ó, se você quiser mandar aí agora aí para nós uma sugestão, como que você está fazendo aí? Tem criança em casa? Como é que você está fazendo com suas crianças? Às vezes você tem alguma pergunta para a Rosângela sobre esse tema. Pode mandar aí, fica à vontade. Eu vou falar com o Cris agora também sobre isso. Olha que interessante o que a pastora acabou de colocar. Esse período de quarentena é o período que nós estamos tendo a oportunidade de ter com a nossa família. Verdade. Qual que foi a primeira quarentena que teve, assim, de dentro de casa? Foi Noé. Noé, a quarentena dele foi bem pior do que a nossa. Porque imagine você ter que conviver com cocô de elefante, cocô de girafa, de todos Era muito, né? Muita tudo sorte. dentro de uma arca só durante 40 dias. E ele teve que viver com a família dele durante 40 dias. E depois dos 40 dias, mais 150 dias para a água baixar. Então, muitas das vezes, nós vamos estar vivendo 40 dias, mas ainda vai ter mais dias para a água baixar. É o que a Rosângela E eu disse quero aqui. dizer para você, amado, eu hoje estou tendo a oportunidade de ver que essa quarentena não é para mim, não é para você, não é para ela, é para essa geração nossa de filhos. Porque os nossos filhos não estavam sendo criados por nós, estavam sendo criados pela creche, pela escola integrada, estavam sendo criados por várias outras pessoas. E Deus falou, vou dar um jeito nisso. Os meus filhos irão cuidar dos seus filhos. E foi um período que Deus te colocou e me colocou dentro de casa. Rapaz, hoje a minha esposa é muito mais bonita do que 40 dias atrás. Eu hoje consigo ouvir meu filho e redescobrir meu filho que eu não conhecia 40 dias atrás. Porque a escola tomava esse tempo meu. Eu não quero dizer que essa vida não seja normal, mas Deus precisou parar o tempo para que nós entendêssemos o propósito de família que a pastora acabou de dizer. E outra coisa, cuide bem da sua arca, porque a arca mal feita afunda, e Deus não quer que a sua afunda. Olha só, esse tempo de insegurança, incerteza, eu queria ouvir todo mundo, o pessoal está falando, César, o Ronan, Laodiceia está mandando mensagem de novo. Eu queria soltar um vídeo aqui, eu queria ver a sua opinião sobre isso, queria que você assistisse com a gente. É curto, é um tiro aí, um minutinho aí sobre a ansiedade, isso que a gente está falando. E você vai ver a diferença de tudo isso que o Cris citou, acabou de citar,
da família e o que a Rosângela citou um tempo atrás. Assiste com a gente aí, dá esse play aí para você ver aí. Assiste com a gente aí, 1 minuto. Para milhares de brasileiros, uma noite de sono tranquila está aliada a um pequeno comprimido como este. Nunca se vendeu tantos medicamentos para combater a ansiedade e induzir o sono. No ano passado, foram mais de 56 milhões de caixas de remédios controlados. Quase 7 mil por hora, mais de 1 bilhão de comprimidos. Os dados são do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados e foram divulgados com exclusividade pelo portal R7. 8 medicamentos estão na lista dos mais consumidos. Eles são identificados porque terminam com a sílaba PAN. São os ansiolíticos, mais conhecidos como calmantes. Os brasileiros compraram em 2018 quase 20 milhões de caixas do mais famoso deles. Cristina está entre essas pessoas. Para conseguir ter dias e noites mais tranquilos, toma o mesmo medicamento há 30 anos. Se eu não tomar, eu não durmo. Um comprimido, às vezes, para mim não é o suficiente. Antônio Egídio é doutor em psiquiatria e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele explica que os remédios são eficientes para tratar pacientes com transtornos de ansiedade e ressalta a importância da responsabilidade médica na indicação e o rigor na fiscalização. Os próprios médicos, devem ficar bastante atentos para só prescreverem indicações precisas. As farmácias devem controlar isso, de uma forma absoluta e não quebrar o galho do paciente, porque isso acaba trazendo problemas. Pois é, pessoal. Então, muitas das vezes, nós, às vezes, não temos valorizado o que nós temos. O que nós temos, sabe, Rosângela? A gente, como esse vídeo passou sobre a questão das pessoas se apegando, é o que você disse, A medicina está aí, mas quem não tem essa perspectiva, como nós que usamos, tanto o pastor Aldeir até comentou sobre os cultos domésticos, os cultos nos lares. Esse é um dos remédios. O que mais seriam ajudadores? Porque eu creio, como você disse, Rosângela, que esses medicamentos, eles têm o seu valor. Claro, Deus nos direcionou a sabedoria ao homem, mas aliado a isso, aliado a essas muletas, essas bengalas que a sociedade tem, Deus, ele tem a própria saída. É isso, mais ou menos? É isso mesmo, Sérgio. Geralmente, quando uma pessoa ela vem buscando ajuda profissional, seja a reportagem que nós vimos agora, falou muito dos psicotrópicos, Os ansiolíticos. Quando eu disse, quando existe uma quebra na rotina, e essa rotina está realmente tirando você dos seus afazeres, que você percebe que você não é mais a mesma pessoa. Hoje nós percebemos as pessoas com alto nível de estresse, pessoas muito mal-humoradas, às vezes você vai dar um bom dia para uma pessoa, ela pergunta para você o que tem de bom, e muitas outras doenças que o campo da psicopatologia, Sérgio, ele vai classificar. E é muito importante, só voltando rapidamente, vou responder a sua pergunta, mas é muito importante o uso dos psicotrópicos, quando se faz necessário por um psiquiatra. Geralmente nós trabalhamos aí em conjunto, o psiquiatra ele faz a medicação, o psicólogo, gente, ele não prescreve, tá? O psicólogo não dá remédio. Se algum dia você for numa clínica psicológica, não, se você receber uma receita de um psicólogo, quem faz a sua receita é o psiquiatra. Eu gostaria de deixar bem claro, porque existem muitas pessoas que não sabem dessa diferença, Entre o psicólogo e o psiquiatra, exatamente, Às vezes, isso. O campo claro. do psicólogo não é prescrever medicação, O nosso campo de atuação é um campo clínico, onde por meio da psicoterapia nós vamos desenvolver técnicas, onde nós vamos colaborar nesse processo para que a pessoa ela possa estar melhor. São neurotransmissores, Sérgio, às vezes uma linguagem um pouco técnica, mas é necessário que a gente fala, que são responsáveis pelo nosso prazer, pelo nosso bem-estar. Eu disse, hoje a sociedade é uma sociedade que dorme pouco, são pessoas que têm um estilo de vida muito acelerado, muitos fumantes, muitas pessoas que bebem, Quando eu vim para cá, eu encontrei várias pessoas bebendo. Então, é um estilo de vida que, nesse período de pandemia, as pessoas deveriam repensar, qual é o sentido da vida para elas, Se aquilo está fazendo sentido. Estão buscando, às vezes, alguma saída. Sim. É aquilo que eu falei no começo da abordagem, Cris.
às vezes uma bengala, uma muleta. Sim. O César até comentou que a mudança real, ela é de dentro para fora. Sim, Em de todos os dentro pra aspectos, fora, né? sim. É de todos os aspectos. O Cris, eu sei de situações, e você já deve ter vivido isso ao longo da sua vida, de pessoas que usam essa questão da muleta, essa questão da situação paralela para escapar, Cris. Imagina que essa sociedade hoje, ela às vezes não tem essa possibilidade de escape. Eu e você, a gente estava comentando nos bastidores ontem, ou anteontem, não sei, nós estávamos comentando que esse é o momento da igreja se posicionar. Porque as pessoas, às vezes, igual a Rosângela falou, você vem, as pessoas, vamos supor que em algum lugar os bares não estão abertos, Rosângela, e aí aquelas pessoas não têm mais ali aquele escape. Não seria agora, Cris, de fazer essa mudança que o César falou de dentro para fora, e nós, como igreja brasileira, igreja cristã, nos posicionarmos e falarmos, olha, não existe outra saída senão a Cristo. Bem, Jesus disse que chegaria um tempo que as pedras iriam falar. Nós falamos sobre isso. E se você olhar bem, as pedras estão falando. Eu esperava que fosse pedra mesmo de rua, não. As pedras que estão falando são esses repórteres, os corações endurecidos, igual de pedra, homens de pedra, estão dando notícias na televisão de tornados, de doenças, de pandemia, de guerras. Isso tem Apocalipse. Sabe quem tinha que ter fazendo isso? Nós cristãos, quando nós estivemos na televisão, na mídia. E nós não falamos. E Deus hoje está usando as pedras para falar. Até o ministro, né, da saúde, ele comentou isso. Gente, desliga a televisão, porque às vezes que dão são mais os números dos mortos do que das pessoas que foram curadas. Então, muitas vezes que dá muito ibope, você contar um assassinato, você falar sobre uma situação grave no trânsito, e não você dizer que as pessoas estão se socializando melhor, o jovem está indo para a escola, a criança está sendo alfabetizada. Quando que o Cris disse isso, eu não estou falando, eu concordo com você, Cris, não estou falando que é ruim, Rosângela. Na escola, eu até quero mandar um abraço grande para a escola da minha filha, o pessoal lá que me ligou, conversaram comigo. Eu não estou falando que é ruim o trabalho, mas às vezes nós deixávamos demais na mão de outros educadores, e agora nós também estamos vendo a nossa responsabilidade. Sabe como que isso, você reflete isso? Deus é tão cuidadoso, que se Deus quisesse, quando você está indo para sua casa, ficando aí, ou fazendo o serviço do jeito que Deus quer dentro da sua casa, você está indo, voltando lá no início de Gênesis, porque Deus poderia ter pego Adão e Eva e colocado e soltado eles pelo mundo, mas Deus reservou um espaço para eles terem intimidade com Ele, que foi o Éden. O Éden está dentro da sua casa, está aqui, ó, dentro de você. Então é esse momento que Deus está te fazendo voltar. E aí, A dependência. a gente está tendo uma coisa que é a primeira vez que você vai falar da palavra medo, está lá em Gênesis 3, 11 até o 15. Foi quando eles descobriram que eles estavam nus e eles tiveram medo de Deus. Quem colocou medo? O diabo. Amados, o medo, muitas das vezes quem coloca é o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo quer colocar que Deus castiga, que Deus não gosta, que Deus é ruim e ele é o bonzinho. Não. Entenda uma coisa, esse é o momento que você está tendo a oportunidade de se levantar uma igreja muito mais forte do que era. Nós estamos vivendo um período em que está surgindo novos reis, novos generais, novos soldados, novos capitães do exército de Deus, porque Deus não quer um exército fragilizado, Ele quer um exército forte. E olhe um quartel, quando o comandante vê que a guarnição está perdendo para criminalidade, o que o comandante faz? Ele reúne os guardas todos dentro do quartel, põe todo mundo de quarentena e dá novas instruções. Veja o que o general está falando dentro da sua casa. Ouça as novas instruções. Não é verdade? Deus está nesse negócio. Cris, muitas das vezes a gente fica temeroso, igual a gente leu um pouco anterior, Mateus falava no capítulo 6. Mas perceba, quando nós paramos para ouvir. Você falou do general, sabe o que eu lembrei aqui? Capítulo 8 de Mateus. O centurião falou, eu dou ordem para ir, eu dou ordem para vir. Mas sabe o que ele fez?
o que nos falta. Jesus, só uma palavra. O senhor falar aqui, ele vai ser curado lá. Jesus ficou impressionado. O cara conseguiu impressionar Jesus Cristo, Rosângela. O cara conseguiu impressionar Jesus. Jesus elogiou. O que é nós arrancarmos um elogio de Jesus acerca da nossa fé. Pessoal, quero mandar um abraço para a Elaine, para o Dimar, para o pastor Robert, para o Valdemir, a Mirelle do Morro do Papagaio. Um beijão para você. Ah, maninha. Tá vendo aí, ó? Minha irmã. Então, gente, olha o que Mateus escreveu acerca daquele centurião. Um comandante, ele falava, olha, eu falo para esse vir, é o que Cristo falou. O que nós estamos ouvindo? Jesus falou, eu não vi em Israel uma fé como desse homem. Ele reconheceu e falou, Jesus, eu também tenho autoridade, mas a autoridade aqui verdadeira é o Senhor. Lucas fala que ele mandou alguém falar com Jesus. Mateus fala que, eu acredito que talvez Mateus tenha visto alguma coisa, né? Que Lucas não viu. Mas Mateus fala que ele mesmo falou com Jesus, não precisa ir. Eu não sou tão digno. Eu tenho autoridade, mas não sou digno. Fala agora, dá uma ordem aqui, Jesus. E Jesus falou assim, ele vai ser curado. E a Bíblia fala que ele foi curado imediatamente. Gente, cadê onde que nós vamos falar? Jesus, capitão, general, dê uma ordem. E nós vamos acreditar que já está dada, já está determinada. E você sabe que nós estamos em dívida demais com o capitão. Nós estamos em dívida demais com Jesus. E Jesus, quando ele foi para o Pai, ele deixou uma responsabilidade, um pepino grande na nossa mão, e nós não conseguimos resolver ele até hoje. Sabe por quê? Ele falou, eu estou indo para o Pai. Vocês farão milagres maiores do que eu. Ressuscitar um morto é fácil, irmãos. Fazer um paralítico andar é fácil. Nós já fizemos quantos paralíticos andar, quantos cegos nós já fizemos enxergar. Nós estamos em dívidas. Amados, é um momento em que nós temos que olhar. E Deus, nesse momento que nós estamos passando de quarentena, há uma pregação errônea das pessoas, falam que o diabo foi lá e falou de Jó para Deus. Pelo contrário, quem apresentou Jó para o diabo foi Deus. Olha o meu servo Jó. Que responsabilidade e que honra foi Jó ser apresentado por Deus. Deus falando, imagine Deus falando assim, olha, vai lá e olha o meu servo na terra. O que ele está fazendo nesse período de quarentena? Em vez de estar com medo, murmurando, chorando, ele está indo para a guerra. Deus está te chamando, irmão, é para guerrear, não é para se esconder. Esconder, você escondeu aí através de louvor, você escondeu através de vir para a igreja. Congressos, seminários. Já teve muitos anos para esconder, agora é hora de você aparecer. Agora é a hora de o crente aparecer. Porque nós ficamos muitos anos escondidos aí no entretenimento dentro de igreja. Agora é hora da gente sair desse entretenimento e ir para a guerra. Mas, olha só, Rosângela, para te rolar a bola para você, o que o Cris falou. Quando Deus fala de Jó ali e coloca Jó à prova, eu amarro isso ao começo do nosso bate-papo, quando eu falei sobre a glória de Deus. Olha que interessante. Quando Jó, ele fala, olha, você conhece, viu meu servo Jó, homem fiel e temente? Beleza, ele está falando e elogiando a Jó, Deus crendo ali, sabendo que Jó era íntegro e se sustentaria. No final do livro, Jó fala, agora... Eu te conheço. Rosângela, agora eu te conheço. É lindo, né? É lindo. Gente, lindo olha de só. se ler, e é difícil de viver. Sim. A gente está chegando no meio do bate-papo, eu quero que você interaja. No final, gente, aqui, no final a gente vai ter 2 brindes aqui. Eu quero agradecer muito ao Gui. Eu até vou falar um pouquinho depois aqui, do livro aqui, do Guilherme Vitorino, Valor e Preço, Oportunidade e Oportunismo. Guilherme Vitorino. Isso aqui no final nós vamos sortear. E também para a galera que... a Natália do DX, que é um parceiro nosso, vai deixar um brinde pra gente aqui. No final a gente vai sortear aí, então você não deixa de participar, Natália não. é sempre uma bênção, né? A Natália é uma bênção. Natália, esposo dela. Olha só, pessoal, tem uma matéria que eu queria passar para vocês, pra gente trocar uma ideia. Eu queria falar mesmo sobre esses tempos. É algo sobre o que a gente tem vivido, que a nossa rotina tem vivido, e muitas das vezes a gente não tem se posicionado. Olha só, você que está aí assistindo agora, chama mais alguém aí. Vê esse vídeo curtinho aí, que a gente quer trocar ideia entre nós e com você aí também. Assiste aí. Solta para nós aí, Roger. Eu tenho isso, ó. Já não tenho mais quase bem dizer nada.
Ó, tem um pacote de feijão, 2 de macarrão, tem uma salada, o óleo, mas bem dizer, minhas coisas tá acabando. Nós estamos na favela da Aldaci Mazali. Aqui existe mais ou menos 5.000 famílias que estão em extrema vulnerabilidade. E a ordem foi que as pessoas ficassem dentro das suas casas. Tá complicado agora. Eu ganhei 1.200 por mês. Por quinzena eu ganhei R$600. Aconteceu esse negócio da coronavírus, daí mandaram nós voltar para casa e falou que nós ia só receber com que nós trabalhássemos. Vou ficar 15 dias em casa. A empresa não vai pagar 15 dias, porque eles descontam, né? Eu recebo R$210. A necessidade que nós precisamos aqui em casa, que está suprindo é o Bolsa Família e o bico do meu marido. Do desconto que eles vão fazer comigo, se eu tiro 1.000, vou tirar R$500 e o gasto em casa vai aumentar bem mais. A dificuldade vai aumentar bem mais. Já fazem 10 dias que as pessoas estão em casa e nós não recebemos ajuda da subprefeitura, do poder público, de ninguém. A ordem foi dada pela televisão e as pessoas atenderam, por causa do medo, atenderam essa situação. Nós estamos nos mobilizando como ONG, como comunidade, como ser humano, acima de tudo, para levar pelo menos a comida que eles precisam para poder sobreviver. Não tem mais nada em casa, nem macarrão mais tem pra fazer. E eu não tenho mais nada, nem R$1 pra comprar um pão pra mulher hoje foi difícil arrumar. Eu precisei fazer um biquinho aí na rua, carregar o entulho pra ganhar pelo menos R$5 pra comprar o pão dela. Eu tenho 3 filhos, as crianças normalmente comem na escola, né? Aí eles vão passar a comer em casa porque não vão para a escola, não sei quando vai ser a volta da escola deles. Isso que nós não estamos nem no 10º dia, parado em casa sem poder sair. Mas com as 3 crianças em casa, comendo, com mais eu e meu marido. E a higiene também, nós estamos só no básico, que nós não tem álcool, não tem nada disso, que nem o dinheiro para comprar isso nós teve. Então nós estamos só no sabão mesmo, na mão, só. Tem que esperar até o próximo mês eu receber de novo o meu benefício para me poder fazer compra de novo. Muito se fala de, olha, lava a mão, se higieniza, mas as pessoas mal têm água para tomar e não tem esse tipo de higienização. Ó, meu aqui, ele é o João. Tem um dono aqui, tem dinheiro, tem que trabalhar mesmo, né? Mas com essa doença aí, melhor ficar em casa. Mas eu acredito que a população não vai ficar dentro de casa. Já não estão, né? Vai piorar, por causa que nós não temos estabilidade para ficar dentro de casa 100% quarentena. Tem gente que necessita ir para rua, pegar uma carroça, pegar papelão aqui. Mesmo em volta tem várias gente que tá se arriscando, porque não tem outra escolha. A gente vai ter que apertar um pouco de um lado, do outro, para poder sobreviver. Pois é, forte, né? A matéria pega no coração, pega de dentro para fora. Cris, eu queria passar para você, e eu sei que são situações do nosso dia a dia, da nossa realidade, mas que muitas das vezes nós não temos aberto os olhos para isso, para ver o que nós temos vivido, o que o nosso próximo tem vivido, o que a igreja cristã tem vivido. Bem, primeiro, essa matéria é uma matéria muito triste, mas eu quero deixar claro que essa tristeza, ela existe cada vez mais que a gente vai se afastando de Deus. O nosso país chegou um momento que ele afastou de Deus demais. É uma nação abençoada? Ok. É uma nação que Deus tem propósito para ela? Muitos. Mas era uma nação que estava atenta. E muitas das vezes Deus vai nos chamar a atenção, deixando com que falte em nós, permitindo que essa falta chegue, para que nós viemos buscar. Mas você está doido, pastor? Então me responde, me explica por que a Bíblia fala que Deus se alegra no velório. Então eu quero deixar claro para vocês que a Bíblia fala bem claro: fui moço e fui velho e jamais vi um justo mendigar um pão. Então é hora de nós nos arrependermos, porque a gente trata a fome como se ela fosse hoje, como se a fome fosse nova. Não, se você ler a Bíblia, lá desde os primórdios, a fome existe.
Mas se nós olharmos e vasculharmos o livro de Juízes, várias vezes Israel passou por situações como essa para arrepender. E uma coisa muito crítica e uma coisa muito demoníaca é quando você fala comunidade carente. Não existe comunidade carente, irmãos. Tira esse papo. Essa fala é uma fala maligna. Desde a minha época de TV eu venho defendendo isso. Não existe comunidade carente. Carente é o capeta, é o diabo. Existe comunidade sem avanço. Existe comunidade sem avanço social, sem inclusão. Agora, carente, irmãos, não. Nós precisamos pensar que dentro das comunidades, se tem carência, está faltando Deus. E onde Deus está, não falta nada. Não falta. E eu quero dizer para essas famílias que estão passando por necessidade, nós vamos arrumar o pão sim, vai encher a barriga. Mas o que nós queremos é que enche o espírito. É o espírito que precisa estar enchido. Porque quando nós começamos a encher o espírito, nós passamos a ver que Deus, Ele começa a suprir. Eu sou prova disso, você, qualquer um que está aqui, que serve a Deus, eu quero te perguntar, que dia que você chegou na sua casa e faltou aquilo que Deus prometeu? Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu serei contigo. E eu quero falar para essas famílias que estão passando essa necessidade. Existe um Deus que está aqui para suprir nenhuma necessidade é maior do que Deus. E vou te dizer mais ainda, Deus nunca perdeu uma guerra, não é através da sua vida que Ele vai começar a perder. Cris, você tem vivido isso, o que eu digo, quando eu digo isso, acerca de ver essa situação, né, da necessidade, mas mais a necessidade de Deus do que da carência de outras coisas. Como que você lida? Você é envolvido em muitos projetos sociais, em muita... É uma voz da nossa geração, talvez a mocidade de hoje, os jovens e adolescentes não conheçam a história da sua luta, mas a minha geração conhece. Você é uma voz de muitas comunidades. Como que você tem lidado com esses projetos sociais que você tem visto e muitas das vezes tem se posicionado politicamente? Eles enxergam acerca dessa visão que você comentou? Que não é uma carência simplesmente de pão, é uma carência de infraestrutura? Olha, o que eu vejo, eu fui assessor de vereador, de deputado, de governador, de vice-presidente, já fui assessor de tudo, já trabalhei, já rodei em todos os trâmites que você pensar da esfera pública. E eu quero te dizer uma coisa, você que está na sua casa. Amados, existem políticos bons? Sim. Mas eu quero te dizer uma coisa, nenhum político consegue vencer um sistema. E existe um sistema de dominação. Quanto mais eu domino, mais eu tenho pessoas na minha mão. Isso aí, amados, olha lá, Faraó, olha o sistema que derrubou os cristãos, olha o sistema que se levantou contra Jesus. Era um sistema em que os fariseus dependiam, viviam o tempo todo ali do lado do rei para massacrar. E eu quero te dizer uma coisa, nós vivemos numa sociedade que a Copa do Mundo toma o espaço de Deus. Quando você passa por qualquer situação, sabe o que a mídia está fazendo? Você liga lá no Sport TV, eles estão reprisando futebol para prender o pessoal. Sabe o que acontece? Quando voltar as coisas, eles não vão te levar a Deus, não, eles vão te levar para o campo de futebol, vão pôr ingressos mais baratos, vai te levar para shows. E eu vou falar mais, sabe, me dói. Quando eu estava no governo, eu fiz um projeto e briguei no governo, porque os restaurantes, eles eram obrigados a jogar comida fora, mas não podia dar para ninguém, acabava de tirar a comida, e tinha que jogar aquele tanto de comida fora, desperdício. E Jesus, quando faz a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele manda recolher os cestos para não ter desperdício. E nós temos uma nação em que produz, mas as leis fazem com que aquela produção seja desperdiçada. Olha para você ver quantos filhos que estão aí agora, puxando a orelha, que poderia estar ajudando seus avós lá atrás e preferiu gastar seu dinheiro em show, em futebol. Amados, tudo tem uma conta.
Olha, Isso chega uma hora. não é hora de passar a mão só na cabeça, não. Quantas vezes a pessoa deixou o filho em casa e foi para o boteco gastar com cerveja e com sinuca, com jogos? Olha, eu não estou julgando ninguém, só estou te pondo para refletir. Peça perdão a Deus. É hora de nós pedirmos perdão, porque a fome, ela está aqui desde o início. Só que Deus está segurando e nos protegendo, mas nós estamos buscando a fome, assim como uma pessoa fica o tempo todo buscando a morte na boca de fumo e atrás de um crack. O vício é maior do que eu, não, Deus é maior do que qualquer vício. E eu quero te falar uma coisa, essa matéria é muito triste, isso é real, irmãos, isso é real, e essa realidade pode bater na sua porta se você não se arrepender. Desculpem. Mas não, de maneira alguma, é eu acho que são situações que vivemos, são situações que temos que administrar. Muitas das vezes achamos que por um motivo ou outro a gente está numa situação melhor do que isso, do que aquele, mas o importante é que cada um de nós, em níveis diferentes, Rosângela, eu creio que nós temos as nossas dificuldades, como Cris disse, lá dentro do nosso lar, às vezes em algum momento erramos. Rosângela, você tem um trabalho com mulheres aqui na igreja, seja na liderança, seja auxiliando de alguma maneira. A gente conversava informalmente, antes desse bate-papo ontem, falando sobre economia, né? E eu alertava a Rosângela, falou, Sérgio, eu não entendo muito de economia, a gente tem um irmão aqui na igreja que é da área de economia. Ela falou, talvez o Rangel fale mais, mas eu falei, não, Rosângela, você está enganada. As mulheres em casa, elas podem e elas sabem sim administrar. Eu queria saber, Rosângela, fazendo um paralelo disso que a gente falou, da reportagem, da vida, de gastar, não só da questão financeira, mas esse desperdício em casa. Você já se deparou em algum momento com alguém buscando auxílio, né, buscando orientação? Porque eu estou te perguntando isso acerca das mulheres, porque eu creio que elas realmente não são só ajudadoras, mas em algum momento são orientadoras dos homens em casa. E a Bíblia diz que a mulher precisa ser virtuosa, mulher que crê no Senhor Jesus, né? É uma mulher cheia de virtudes. Eu gostaria de mandar um beijo para a Rede Mulheres, né? Aproveitando o ensejo, um beijo para toda a Rede de Mulheres, para todas as meninas da mocidade, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E realmente, é um desafio muito grande, né? Eu brinquei com o Sérgio, eu não sou economista, como que eu vou falar de um assunto com propriedade? Mas é verdade, nós administramos o nosso lar. Né? O homem, uma vez que ele seja provedor, nós somos aquelas que orientamos o cuidado da casa. E o pastor falou uma coisa muito, muito séria ali, o pastor Cris, a respeito do desperdício. Eu acho que nesse momento nós precisamos de ter uma educação, ensinar uma educação para os nossos filhos, né, Sérgio? Daquilo que é primordial, daquilo que eu posso deixar para depois, daquilo que, se tudo der certo, se a pandemia passar, se Deus quiser, né, nós vamos poder gozar de uma ou outra coisa que no momento não está dando. Mas, graças a Deus, viu, Sérgio? Todas as mulheres da Rede Mulheres desta igreja, uma bênção, viu, pastor? Amém. São mulheres que não são gastadeiras. É verdade, são mulheres é verdade. Econômicas. Eu sou testemunha disso. Que não dá prejuízo para o seu marido, que não estoura o cartão de crédito, né? As Glória mulheres a Deus. Hoje, as mulheres hoje, elas têm multifunções, né? Eu, por exemplo, trabalho fora, cuido de casa, ajuda na igreja e a gente, né, dá conta disso tudo. É Deus mesmo, porque tem hora que a gente se pergunta. Mas em relação dessa administração no lar, isso é muito sério, porque, inclusive, tem saído, vocês também têm acompanhado muitas estatísticas do número de divórcio no período de pandemia. Muito triste, né, gente? Muito triste falar sobre esse número. Mas, Sérgio, muitas vezes também, pastor, pode ser por esse atrito em que essas famílias agora vivendo juntas vão ter que, de alguma maneira, economizar, renunciar a alguma coisa. É verdade. Mulher é muito vaidosa, não tem como a gente não dizer que nós não somos vaidosos. Nós somos vaidosos, né? Temos que pedir muito a Deus que essa vaidade não exceda o lugar de Deus nas nossas vidas. Mas em período de pandemia, a gente também tem que perguntar o que é possível dentro do meu orçamento e o que não é possível dentro do meu orçamento. O que eu estou ensinando para os meus filhos que vai atingir gerações futuras, né, posteriores, se assim o Senhor permitir. Então, nós temos que ter essa noção enquanto mulheres virtuosas, enquanto mulheres que cuidam da economia da sua casa, não estão, né, em outros âmbitos, mas estão no âmbito da sua casa. Eu até me lembro que aqui no Brasil existe um movimento chamado Movimento das Donas de Casa.
Eu não acompanho esse movimento, mas eu acho o máximo, assim, das dicas que elas dão, né? Olha, lugar tal, tem a promoção tal, olha, tem isso, tem aquilo. Então, eu acho esse diálogo muito interessante. Porque, sendo assim, Sérgio, a casa dessa mulher vai ser uma casa bem-sucedida. Vai ser uma casa... Não sei se você já chegou em lares assim, mas aqui na nossa igreja mesmo, muitas mulheres, você chega na casa dela, é uma fartura, tem tanta coisa. E aquela mulher não tem um salário assim tão alto, ela não tem um salário tão exacerbante, mas é uma pessoa que sabe administrar bem a sua casa. Só contar um fato aqui. Amados, eu estive em Novo Cruzeiro em 2014, numa ajuda humanitária, e nós fizemos um esforço e conseguimos levar comidas em algumas casas que estavam com a seca muito grande. E quando nós chegamos nessa casa, nós levamos vários legumes, várias coisas, e na hora que a gente entrou numa casa, numa determinada casa, foi um choque para nós e doeu em nós. Imagine como é que doeu em Deus. Os filhos da pessoa e a mulher, eu não como isso, eu não gosto disso, eu não quero, eu não gosto. E aquilo eu olhei e falei assim, poxa, se para mim está doendo, imagine para Deus que proveu isso desde a semente até chegar nessa mesa. Eu não vi um graças a Deus. E o que mais dói é saber que tem gente que está comendo agora, ou almoçando e não fala assim, não tira um minuto para orar, para agradecer pelo alimento. Mas tira para falar, eu não gosto disso. Isso é terrível. Meu Deus, olha aqui, a responsabilidade que você, eu, a Rosângela, você mais, o Cris, ele acabou de ser vovô agora. Estava conversando. Meu netinho está ainda no netinho? hospital ainda. Christopher, olha que bacana. Tá aqui, tá no Eldorado, né, Cris? Tá no Eldorado. Tá pertinho aqui, meus parabéns. É a nossa responsabilidade, Cris, de direcionar, de disciplinar. Eu vivi isso que você falou, de em casa não ter falta, mas valorizar o que tínhamos. E tento passar isso para os meus filhos. Eu acredito que você também aprendeu assim, a Rosângela, e temos tentado passar. A minha mãe está assistindo agora, um beijo para ela, para Dolores, pessoal do Geraldo Lustosa, um beijão para vocês. Mãe, obrigado, porque o senhor me ensinou. Então, nós aprendemos e ensinamos. Você estava falando sobre a questão das mulheres, né? Maridos, vocês estão me ouvindo agora, nesse sábado à noite, ó. Aproveita, eu falei lá da Natália, do DX, abençoa, liga lá no DX, pede uma pizza lá, abençoa sua esposa, paga uma pizza para ela, não deixa ela cozinhar, não. Rapaz, essa pastora hoje, missionária, está me fazendo ir embora emocionado com essa questão das mulheres. Rapaz, o papel da mulher em casa é tão grande. Eu lembro da minha querida mãe que está nos assistindo também. Sabe como Aleluia. é que... Sabe, a minha geração, eu estou com quase 50. Era aquela geração em que a mãe vinha, era com as cubuquinhas, aquelas vasilhinhas, sabe, de goiabada que a gente fazia de prato, e a mãe, ela enchia os pratos de comida e ficava gritando o nome de um por um. Fulano de tal! Aí você saía no cantinho, ia lá e pegava na mão dela, e a mãe gritava o nome de um por um antes de comer. E hoje, vai lá no fogão, vai no micro-ondas. Rapaz, e quando ela fala que tem essa rede de mulheres, da mulher virtuosa, eu vejo isso voltando, cara. Eu vejo isso voltando. Bom, pastor, é assim mesmo. Essas mulheres são virtuosas. Isso é muito bom, cara. Essa e todas as que estão aí na live hoje, né, Sérgio? Não só ela, a dona Sueli, mãe do Sérgio, um exemplo pra gente. Excelente. Pessoal, olha só, eu também estou muito feliz, estou muito emocionado. A gente está caminhando para o nosso final, a gente queria ficar aqui muito mais tempo, né? Se deixasse aqui. Então eu quero mesmo agradecer, Cris, muito obrigado por você ter vindo aqui nos abençoar, deixar parte do seu testemunho, da sua vida. Quero te dizer de coração que essa igreja estará orando por você. Amém, recebo. Pessoal que ouviu o que o Cris disse, né? Nós aqui na igreja também temos nos preocupado, temos trabalhado, a junta diaconal dessa igreja, na pessoa do pastor Ivanildo, tem trabalhado. Se você conhece alguém que está passando situação vulnerável, está em necessidade,
precisa de uma ajuda, nos procure, tem os nossos contatos. A nossa igreja está de portas abertas, 4ª igreja presbiteriana renovada em Contagem aqui no Petrolândia, na pessoa do pastor Aldeir. Eu quero agradecer a nossa liderança, ao conselho dessa igreja que cedeu e confiou esse espaço para nós e abriu as portas para o Cristo estar aqui. Rosângela, obrigado mesmo por ter estado com a gente aqui nesse tempo. A Rosângela é uma conselheira, uma orientadora, uma direcionadora das famílias, da minha casa, da minha família, do meu ministério. Obrigado mesmo. Eu queria que vocês falassem alguma coisa, mas eu queria pedir a Bela ali, ó. Eu separei uma lembrancinha ali para vocês. Eu posso mandar um recado? Pode, aqui. Roseli, eu vi que você estava falando que você chegou a tempo, né? Obrigada, Roseli, o Emerson, a família Rumo a Pé, obrigado por ter me abençoado. Beijo, e eu quero compartilhar dessa bênção com o Cris e com a Rosângela. As pessoas acham que nós, como igreja, nós não vemos isso não, mas eu quero mandar um recado aqui. Olha bem dentro dos meus olhos. Você que é homem, que comete violência familiar, se você está dentro da igreja, se você está no mundo, se você está em qualquer lugar, você é cooperador de todas essas maldições que estão acontecendo no mundo. Pare com a violência familiar. E você que faz parte da justiça, nós que somos pastores, observemos as nossas crianças da igreja, as irmãs da nossa igreja, os filhos, os avós, porque a igreja não comunga com violência familiar jamais. É verdade, concordo, Cris, obrigado. Cris, obrigado pela participação. É uma lembrancinha, é só um detalhe. Rosângela, eu queria te ouvir também as suas considerações. Pessoal da Roma a Pé, vê aí se você gostou. Não sei se o Cris gosta de um café, de um chá. Café é ótimo, né, Sérgio? É do nosso movimento Start. Então, assim, recebam com carinho. A Roseli e o Emerson prepararam lá, me presentearam. Roseli é cheia de charme, né, gente? Então, assim, que vocês recebam isso aí. Rosângela, também quero te ouvir. Amém. Sérgio, queria muito agradecer a esse momento. Foi um prazer, viu, pastor, estar com o senhor, te conhecer. Obrigado. Foi um prazer ter todos vocês conosco. Eu me coloco à disposição, né, se posteriormente vocês tiverem alguma pergunta. A ansiedade é um mal que nós temos que encarar. A ansiedade, a depressão é o mal do século. E nós precisamos nos tratar quando nós percebemos que não estamos bem. Então, nós estamos aí. Rapidamente, Sérgio, até gostaria de destacar, o Ministério da Saúde, ele até liberou um treinamento para os psicólogos em caso de uma pandemia, a pandemia se expandir e precisarem de serviço de urgência, emergência. Muitos psicólogos foram treinados, então achei legal, né, interessante essa iniciativa do Ministério da Saúde. Bacana. Então, se você está passando por um momento de ansiedade, está um momento muito difícil de você ressignificar a sua existência, e você tem percebido que você não está bem, isso quebrou sua rotina, está muito maior daquilo que você consegue lidar. Procure ajuda. Eu estou aqui, né, existem vários profissionais que podem te ajudar. Tanto os psiquiatras como os psicólogos, estamos prontos para poder ajudar você, porque é um momento, Sérgio, que não tem jeito. É um momento que tem mexido muito com o nosso emocional. Gente, lidar com o desconhecido não é fácil, não é verdade? Verdade. Quando você conhece uma coisa, você está tranquila, mas você lidar com o desconhecido, é muito difícil lidar com essa angústia. Então, se você precisar, procure ajuda profissional, estamos prontos para poder ajudar você. Sérgio, foi um prazer, né? O Sérgio sabe que eu sou assim, uma fã. Eu gosto muito do Nossa Adoração e torço muito para que esse trabalho cresça muito mais, rompa muitas fronteiras em nome de Jesus. Amém. Nós do Nossa Adoração, nós temos uma visão, Cris, de trabalhar levantando a bandeira da igreja cristã e abençoar mesmo a nossa rotina, né? Então, Rodney, depois eu quero que você me fala e anuncia e olha aí para mim nos comentários acerca de quem comentou lá, que nós vamos dar um presente lá do DX para quem. O Rodney vai me falar os números lá e sobre a questão do livro. E você, tem o telefone do DX aí, depois você procurar, e você pode fazer contato lá com o pessoal, tá? E você vai encontrar um desconto lá. Se você ligar, procura a Natália e fala, olha, eu assisti o Sérgio lá do Nossa Adoração, vi a live lá da 4ª Renovada, então eu quero um desconto aí. Você vai encontrar, mas o Rodney vai... É verdade. Salatiel, queria agradecer o Salatiel de todo o coração, que nos abençoou desde o começo. Salatiel está em todas as jogadas comigo aí. Esse menino é uma bênção de Deus no ministério. Ô Sérgio, deixa eu também mandar um abraço Planeta Vídeo. O pastor Aldeir, né? Rebeca e o Abra estão lá em casa me assistindo. Pastor Aldeir, Rebeca. Minha família. Amém. Estúdio Criar, Planeta Vídeo, Léo.
Fontes, Rodney Machado, pessoal, Rosimauro, todo mundo que esteve com a gente desde o início. Olha, a Rosângela comentou do pastor Odeir. Eu quero mais uma vez agradecer, Cris, porque você sabe, nós, graças a Deus, temos uma igreja que se posiciona aqui. Eu não sei se eu comentei com você, Cris, mas aqui na 4ª Igreja Presbiteriana Renovada, nós estamos, pessoal, nesse momento no templo. Mas ao buscar o Cris, nós passamos pelo nosso ambiente aqui, onde nós temos uma ONG, Cris, que nós fornecemos atendimento aqui para jovens e adolescentes com cursos, né, profissionalizantes, atendimento, como a Rosângela disse, psicológico. Se você está precisando, nos procure aqui. A 4ª Igreja Presbiteriana Renovada tem a ONG Renovada, que está em prol aqui da sociedade, para te ajudar. Tá bom? Daqui a pouco o Rodney vai me passar 2 nomes ali, de quem participou aqui, e eu quero ouvir, viu, Rodney, para ganhar do livro e também lá do prêmio do DX. Tá bom? Olha, um abraço para minha esposa também, Valéria, que está lá em casa me assistindo, os meus filhos, o Atos, a Bárbara, a Juninho, a Sofia. E dizer para vocês, viu? Não se preocupem com a economia. Só existe alguém que Jesus chamou de Deus na Bíblia, pequeno, que é Mamon, o dinheiro. E nesse momento, Deus está mostrando para você e para mim que o dinheiro não é capaz de vencer ele, e que Deus quer que nós vivemos como o povo de Israel, na provisão, em nome de Jesus. Olha aqui, ó, o Rodney está falando aqui, ó, gente, você não conhece, o Rodney não conhece quem ganhou, mas ele já falou comigo quem vai ganhar esse livro aqui. Sabe quem que é? Presbítero Ronan. Ronan, meu amigão, ó, você acaba de ganhar um livro. Ronan é o líder do nosso ministério de intercessão aqui da igreja, Cris. Temos um trabalho já há mais de 10 anos, ininterruptos, às segundas-feiras de oração, aqui na 4ª Renovada. Rodney, quem que é o outro nome aí que ganhou? Parabéns. Eu não entendi, não? Eu achei que era para nós. Elaine Lara, depois, me procura nos comentários, Elaine. Parabéns. Elaine Lara, obrigado mesmo. Como chama o pastor da igreja? Aldeir. Pastor Aldeir, muito obrigado pela oportunidade de vir conhecer esse trabalho maravilhoso, igreja linda. Que o Senhor continue te abençoando, essas obras maravilhosas sociais que o Senhor tem feito. Igreja é isso, nós somos chamados para isso. Pastor, que Deus abençoe o Senhor, conte com as minhas orações e com a minha admiração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente, por estar com a gente até aqui. Foi um prazer mesmo muito grande. Amanhã, olha, você que é da região pode, nós temos aí cultos às 8, 10, 2, 16 horas, 18 horas. Né? A igreja está aqui, o Cris, a Rosângela estão vendo, a gente está tomando todas as medidas, então sem aglomeração, mas estamos com as portas abertas, porque as nossas portas aqui, em nome de Jesus, permanecerão abertas. E, olha, 19h30, né, Rosângela, nós teremos a live aqui da igreja. 4ª Igreja Presbiteriana Renovada de Contagem no Facebook e 4IPR Contagem lá no Instagram. Então amanhã não perca, 19h30. E se você gostou desse bate-papo aqui, foi uma bênção, né? Eu amei estar com o Cris, estar com a Rosângela. Você gostou? Comenta aí, deixa nos comentários aí. A gente vai fazer outros aí, sugestão. Tô querendo trazer aí uns pregadores aí, o pessoal reteté aí, ó. Você que gosta, deixa uma sugestão pra gente aí, tá bom? Obrigado. Nós vamos nos despedindo aí. Roger preparou um clipe ali, disse que vai soltar ali, você vai ser abençoado em nome de Jesus, viu, gente? Obrigado todo mundo aí, que Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre. Amém.